Estão com som? Vamos ver se está com som agora. Apareceu o som, gente? Deixa eu ver se eu colocar aqui. Está com som? Está totalmente sem som ou foi corrigido aí para vocês? Não, hoje, além de tudo, a imagem é tudo, Rafa. Não sei como tá aí. Então tá com som, certo? Então vamos lá. Vou tentar, né? Já deu vários problemas aqui de novo, Rafa. Parece que é karma. Mas enfim, então, gente. Vamos ver se aqui nessa tela tá com som. Essa daqui tá com som? Sim. Eu preciso dar aula bem rápido porque tô com medo de dar problema ainda na câmera. Com som. Tá muito alto? Gente, agora eu prefiro até alto pra dar uma abaixada aí, gente, porque pra não dar mais problema. Então, voltando, eu vou editar depois, mas a teoria do apego fala sobre relações objetais, dor da separação, né? Então, ela diz aí, gente... Então vamos lá. Então, gente, elas têm várias fases, então... são 3 fases principais. A primeira fase é do apego primário, aquela que a gente quer as necessidades atendidas. Então é sobre comer, sobre os nossos cuidadores nos dar atenção e respostas diante dessas necessidades. Depois, né, aquela parte ali do protesto, quando a criança não tem atendida, então ela começa a chorar, né, a espernear, porque na verdade ela está protestando porque não está tendo nenhuma das necessidades delas atendidas, né? Aí terceiro vem a fase do desapego. Mas a fase do desapego, gente, é só quando você já está tendo uma estrutura emocional para entender isso. E quando é feito da forma correta nas outras fases, né? Não deixar a criança passando necessidade. Enfim, quando a gente fala de estrutura de apego, eu quis trazer aqui, como eu estava explicando, por conta que a Jéssica Fermi, que trabalha com não monogamia, trouxe essa teoria do apego, e eu até não conhecia muito, porque não é falado no Brasil. E eu fui estudar, e lá fora é muito conceituada, tem estudos maravilhosos, né, dentro da clínica, tudo bem comprovado de como trabalhar com apegos. Então, tá, quando eu vou deixar o e-book depois. Mas quando a gente fala, né, gente, de estrutura de apego, quando a gente está na fase adulta, ele é o que estrutura as nossas emoções, a nossa forma de organização. Então, quando a gente fala, né, de relações afetivas, emocionais com alguém, eu quis trazer ela para quê? Para que vocês entendam que necessariamente, para que você trabalhe um relacionamento adequado ou mais de um relacionamento na monogamia, a gente está falando dessas estruturas funcionando, muitas estruturas desse tipo ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai escolher relacionamentos, eu sempre falo que a gente tem que buscar pessoas que estão preocupadas em se relacionarem de verdade. Porque tem muitas pessoas que usam a não monogamia quando elas estão dentro de um trauma de um apego evitativo. Na verdade, ela está usando a não monogamia para evitar relacionamentos. E isso eu vejo muito na clínica. Quando a gente tem parceiros responsivos, o que é responsivos? Pessoas que te dão respostas, é que você pode criar relacionamento. A gente não se relaciona sozinha. Se a gente está se relacionando sozinha, a gente está fazendo um solo, não é um relacionamento. Relacionamento é como a gente vai comunicar com o outro. E a maioria das pessoas aqui, com certeza, passaram muitos traumas dentro da monogamia, dentro de outras relações e dentro do nosso apego. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um apego ambivalente
e você comunica, né, essas suas necessidades de forma, muda toda hora. Aí a gente vê o discurso da pessoa ambíguo, que é porque ela muda toda hora o que ela quer, porque na verdade ela não tem firmado um sistema de apego funcional, orgânico. Aí vem o desorganizado, aí ele vai entender tudo desorganizado, ele não tem uma organização, ele não consegue fazer essa regulação. E isso vai acontecendo na vida adulta. Por isso que é tão difícil se relacionar. E é mais difícil se relacionar com mais de uma pessoa. Tem que ter muita disposição. Então, o que eu estou vendo hoje na clínica são traumas. Pessoas estão traumatizadas dentro da não monogamia, mas elas não entendem que não é por conta da não monogamia, é por conta dos tipos de apegos e relacionamentos dela mesma e das pessoas que ela até escolhe se relacionar. Por conta que, se você escolhe uma pessoa que ela é evitativa, de certa forma é porque você reconhece que você teve isso na sua vida lá na infância, na primeira infância. Então, eu queria, né, poder mostrar mais coisas aqui do meu... Vai ter que ser um pouco rápido por conta que deu esse problema, né? E aqui as estruturas do apego. Eu trago aqui dentro de uma parte da apostila que vocês vão ver, que é como você dar uma solução para esses probleminhas aí, né? Por exemplo, de forma rápida, se a pessoa ela tem um apego evitativo, ela tem dois caminhos, um é ir por narcisismo. O narcisismo absurdo é você entrar no egoísmo tão forte que você não consegue observar os outros, e a tua visão de mundo é a partir do que você acha. Então, para a gente tratar essas coisas dentro dos relacionamentos, eu não vou conseguir falar muito para até a gente perder a imagem aqui. Então, quando a gente fala como trabalhar com apegos, eu estou falando de pessoas dispostas a te dar respostas em criar um relacionamento funcional e seguro. 2 relacionamentos funcionais e seguros. 3 relacionamentos funcionais e seguros. Por que a gente não vê hoje na não monogamia relações duradouras? E aí a gente está entrando muito no espaço de falar de liquidez. Por conta que a nossa dificuldade enquanto ser humano é trabalhar relacionamentos. Vocês já viram coisa mais difícil do que se trabalhar? Eu nunca vi, eu acho que o relacionamento é um dos mais complicados. Então, as pessoas entram na monogamia achando que é uma fuga. E o livro da Jéssica Fermi, que é esse de não monogamia, fala da teoria do apego dentro do poliamor. Desculpe as outras não monogamias, mas por quê? Poliamoroso gosta de relacionamentos, né? Ele busca mais de um relacionamento de forma mais fixa. Então a gente consegue observar dentro de estudos como trabalhar relacionamentos, como fazer eles durarem dentro da não monogamia com mais poliamorosos, porque eles já estão nessa disposição. Eu gosto, é como eles se dissessem para você: gente, eu gosto de me apegar mesmo, eu gosto de ter afeto, eu gosto de trabalhar afeto, eu gosto de criar vínculo, eu gosto de trabalhar esses vínculos. São com mais pessoas, mas eu gosto. Enquanto as outras não monos, a gente enxerga ainda as pessoas se encontrando no espaço de como elas vão viver esses relacionamentos. O poliamor é mais antigo, então vocês entendem que é mais fácil a gente criar formas até de tratamento dentro da clínica para a gente observar e colocar em prática, né? Então, quando a gente está falando aqui de sistemas de apego, não é porque a pessoa é não mono, é porque todo mundo tem. A gente está falando de funcionalidade, de como você funciona. O apego primário, ele vai pedir para a gente coisas muito primárias, que é fisicalidade, sexualidade. Quando a pessoa ela tem um sistema de organização que a gente fala mais amadurecido, ela já vai te requisitar emocionalmente. Por que ela vai te requisitar emocionalmente? Porque ela entende as necessidades dela, ela vai conseguir te comunicar mais necessidades nisso, né? Então, para resumir e para que a gente entenda o que é o sistema de apego, a gente está falando de dor de separação. Para a gente ter relacionamentos seguros, a gente tem 4 estágios. Eu não estou falando só de relacionamentos afetivos e amorosos. É com amizade, é em todos os tipos de relacionamento. Então, por exemplo, a gente tem um estágio
de amor, de contato, de fisicalidade, aonde você vai criar vínculo com alguém. A gente vai ter o segundo estágio, que é a dor da separação, que a gente vai sentir falta, vai sentir saudade dessas pessoas. E a gente vai ter o terceiro estágio, que é quando você volta ao contato dessa pessoa, você conseguir restabelecer esse vínculo. E a gente vai ter o último estágio, que é isso ser feito de maneira organizada. Isso é quando você tem um apego trabalhado e seguro de dentro de qualquer relação. E para você se relacionar, você tem que ter pessoas dispostas a trabalhar esses estágios para a relação ser segura, 1, 2, 3, de amizade, dentro da família, seja qual for. Vocês conseguem compreender isso? Tá? Então, gente, eu vou falar aqui rapidão dos tipos de apego, né, que vocês devem ter visto no vídeo, eu vou editar e vocês vão ver de novo depois. E esse estudo é tão sério que ele mostra que pessoas que têm tendência a ter depressão, TEPT, elas têm lá na infância, elas passam por esses traumas. E esses traumas de ruptura, depende de como você faz uma ruptura com alguém, se ela for feita de forma traumática, você vai ali desorganizá-la e ela vai ter essa desorganização a partir desse trauma. As pessoas na fase adulta, elas têm mais problemas de saúde psíquica e de saúde normal também. Ali um vídeo mostrou, né, algumas pesquisas. Então, os 4 tipos de apegos, né, eles fizeram um estudo sensível para descobrir esses 4 tipos de apegos, né? Então, a gente tem um ambivalente, que é a pessoa que tem respostas diferentes, né? Tipo, ela fala uma coisa, depois ela fala outra e ela mal percebe isso. Aí a gente tem as pessoas que ela tem apego desorganizado, que a gente fala que é o quê? Ela não consegue entender nem os sentimentos dela de raiva, de emoção, de amor, o que é saudade, o que é um vínculo, porque ela tem uma desorganização. O apego seguro é uma criança ou é um adulto que ele consegue passar por todos esses estágios. Ele consegue passar pela fase de apego, que é o quê? Você sentir vínculo, amor e carinho pelo seu objeto. Quando eu falo objeto, é a sua figura de apego. Pode ser seu parceiro amoroso, seus parceiros amorosos, e pode ser os teus amigos também. Pode ser quem você colocou nessa figura de apego. A gente faz isso o tempo inteiro, em todas as relações. Aí, quando a gente fala pessoa do apego evitativo, que tem muita dificuldade de ter relacionamentos, principalmente amorosos, por que a gente fala de apego amoroso? Porque ele é o mais perto, o mais parecido que a gente conhece lá na nossa infância. A gente se apega, depois que a gente se apega a essa pessoa, a gente cria vínculos, depois a gente vai ter estágios de separação, que é onde tem a dor, vai ter uma desorganização, e depois você vai organizar isso de novo, tá? Isso é um estágio normal de todos os seres humanos. Então, quando a gente fala de ambíguo, é a pessoa que realmente ela passa mensagens ambíguas porque ela não consegue se organizar. E vocês viram no vídeo que o mais interessante é que como a gente se relaciona é o retrato de como você se enxerga. Pessoas com baixa estima por conta de toda essa fase primária, de como você aprendeu, de como seus cuidadores te passaram carinho, amor e afeto, como eles te abraçavam, como eles atendiam as suas necessidades. Então, tudo isso, infelizmente, não tem como a gente fugir. Freud tinha muita razão quando ele falou disso, e foi confirmado depois. Então, se a pessoa tem um apego ambíguo, ela tem esse tipo de funcionamento. Se a pessoa tem um apego evitativo, ela vai fazer 2 caminhos. Um dos caminhos é ser muito narcisista, ela vai para o narcisismo, né? Ou ela faz o outro, que ela é evitar, porque ela tem medo da dor, né, de passar pela fase da separação e dessa dor da separação, que não é bom para ninguém acha legal. Estou separando de quem eu amo, que legal, vou ficar feliz. Se a pessoa falar isso, tem alguma coisa estranha. Ela vai sentir essa dor de separação desse objeto de amor, a gente sente. Então, a pessoa evitativa, ela vai evitar a dor, ela não quer passar por essa frustração, então ela evita qualquer tipo de relacionamento e aprofundamento. Qualquer um, tá? Qualquer um. Você vai ver esse distanciamento dela. Aí tem o outro apego aí, né, que é o desorganizado, o ambíguo. Eu já falei dos 3 tipos.
e que é o apego seguro. O apego seguro não significa que a pessoa não vai ter dificuldades, mas significa que ela consegue se organizar. Quando a gente está falando de relacionamento, de novo, vou trazer, nós não nos relacionamos sozinhos. Então a outra pessoa, a outra figura, ou quem você tem a figura de apego ali, para que você passe por todas as fases de forma segura e saudável, consiga ser orgânica, ele é responsivo. Significa o quê? Que não tem como me relacionar com alguém que não queira. Simples. Não tem como me relacionar com alguém que não é responsivo, que dê respostas. E eu quis trazer isso para vocês porque eu achei muito interessante, por conta que eu já me vi fazendo esses movimentos na monogamia de fuga, porque eu não quero me relacionar, ou porque eu não quero, ou por causa disso. Mas lá atrás do meu inconsciente eu quero me relacionar, porque senão eu não estaria na monogamia. E aí é o que eu quis trazer para vocês, é o quê? Vocês querem ser não monogâmicos? Beleza, mas que tipo de relacionamento que vocês desejam? É com uma construção de amor, porque amor leva tempo. A gente estou falando de vínculo, estou falando de afeto, estou falando que você vai passar por esses estágios. Ou você está num movimento evitativo. Isso tem muito a ver com as nossas escolhas dentro da não monogamia. Eu já vejo de algumas fases das pessoas que elas têm tendência a buscar alguns tipos de não monogamia porque ela está evitando. E é claro que ela está evitando se relacionar. Mas ela quer dizer que ela é não mono por quê? Por causa da dor que ela está sentindo. Então a dor e o trauma faz a gente ficar num espaço ali de não tratamento desses afetos e de não relacionar-se ou querer se relacionar, só que até certo ponto. E aí a gente vai fazendo esses movimentos. E a minha proposta dentro da não monogamia, falar de poliamor, até para mim mesma primeiramente, é dizer que nós precisamos tratar os nossos amores e afetos. A não monogamia, particularmente para mim, ela diz muito a respeito de tratar nossos afetos e amores. Porque eu vou estar em contato com mais pessoas que vão me trazer demandas diferentes. Eu vou entrar em contato com mais pessoas, com um coletivo. Então, essa minha proposta de trazer a figura do apego até para dentro do tratamento que eu estou fazendo com os não monogâmicos é justamente a gente curar, a gente buscar um caminho de cura através do próprio afeto. Nós buscarmos a cura nos nossos relacionamentos através de relacionamentos. Então, eu quis trazer isso até para que a gente faça um caminho de pensar, eu quero me relacionar mesmo. Porque se eu me relacionar, eu vou estar entrando nesse caminho de apego, desapego, reorganizar-se e organizar-se. Eu querer estar no espaço de disponibilidade por outro, de também responder à minha figura de apego, o que ela deseja, ou o que ela quer, ou eu também não querer, ou também tenho o direito de não querer, tudo bem. Mas comunicar ao outro que eu não quero estar nesse lugar é onde entra a responsabilidade afetiva que todo mundo quer fugir. Né, não, mono, parece que a gente fala responsabilidade afetiva, a gente joga a galera correndo, não quero, porque todo mundo tem que cuidar dos seus traumas. Aí você não está se relacionando, né, gente? Aí qual é a graça, né, de relacionar-se? Então, quando a teoria do apego, a clínica do apego, que a gente trata os apegos na clínica, ou nos relacionamentos, é a gente falar de disponibilidades, é a gente falar com as pessoas ou com os nossos parceiros que esses estágios vai existir uma disponibilidade da gente trabalhar nele. A gente vai passar pela questão do apego, afinidade, vínculo, necessidades primárias, físicas também sendo atendidas. Depois a gente vai passar para o outro estágio, que seria o quê? A dor da separação. E depois a gente vai organizar isso de novo. Aí eu te pergunto, qual a disponibilidade que nós temos para isso hoje? Para fazer isso com 1, 2 ou 3. É a partir desse meu entendimento hoje, dentro da prática do apego, do desapego também, e do apegar de novo, desapegar de novo, eu comecei a entender como que eu ia manejar meus relacionamentos e até mesmo não querer alguns relacionamentos.
por saber que não vai ter uma disponibilidade minha ou de outra pessoa. Tudo isso é um conceito de responsabilidade afetiva. Não só com o outro, mas de autorresponsabilidade afetiva com você. De você não entrar num lugar onde uma demanda vai te exigir algo e você não vai conseguir responder isso, tipo, num lugar de se sentir muito mal, né? Porque eu não consigo me relacionar agora. Então as pessoas, elas não têm ainda essa parte de comunicar. Eu não consigo me relacionar agora. Tudo bem? Não, elas querem fazer o quê? Elas querem os benefícios da relação, só que sem ter a relação. E isso é impossível. É algo que não dá. Tá, gente? Não dá. Quando você entra num relacionamento com alguém, ela vai trazer a trouxinha dela de história de dores, de um monte de coisa. A monogamia, no caso, ela tem esse percurso de trabalhar em uma só relação, mas ela também tem outro artifício dentro, que é o quê? Vamos demandar tudo de uma só pessoa. Além de demandar tudo de uma só pessoa, vamos esconder quando tem um problema, que a gente joga debaixo do tapete, tá tudo resolvido, porque a gente só precisa do status de estar com alguém. Isso é a monogamia. E dentro da monogamia, você criar 3, 4, 5 relacionamentos, 6, de que você também tem um status de ter 6 relacionamentos, mas você, na verdade, não trabalhou esses relacionamentos a fundo, é a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa que um monogâmico. Está jogando a poeirinha lá para debaixo do tapete e não tem um trabalho relacional. Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês é que a habilidade de relacionar-se, de novo, por isso que a gente fala que o poliamor tem esse diferencial, clinicamente, para toda a psicologia e todos os estudos, até com monogâmicos, porque ele consegue fazer isso com 3 pessoas, ele consegue fazer todos esses caminhos de apego com 4 pessoas. Ele é um poliafetivo, o nome já diz, afetividade com mais pessoas. Quando ele entra na questão da afetividade, significa que ele vai ter esses caminhos do apego e com várias pessoas, né? Então, por isso que eu trouxe pra gente racionalizar por que das nossas escolhas. Porque eu quero me relacionar com mais pessoas. Eu estou disposto a fazer alguns caminhos, até para mim também ter minhas necessidades atendidas, não só amorosamente, mas com os meus amigos, com a comunidade que eu convivo. Então, quando a gente está falando de apego, não é esse apegar que eu vou morrer se a pessoa sair daqui. Isso daí também está dentro de uma estrutura de apego, né, que a gente vai ter no e-book. Ele é uma estrutura de apego já de necessidade, que a pessoa tem dependência. Então, ela não consegue a autonomia necessária. Quando ela não consegue a autonomia também necessária, aí ela faz um outro tipo de caminhar no apego, que ela vai necessitar do outro como se fosse aquela criança primária que precisa da mãe para viver. Então, ela acha que ela precisa do parceiro amoroso dela para viver, para suprir e para viver. Vocês entenderam? Uma relação madura, ela passa por esses estágios: vínculo, apego, cuidado, criação desse apego. Estágio 2, separação, dor da separação. Aqui é onde vai ter os protestos. Dor da separação, onde a gente tem protesto. É quando a gente vai reclamar, quando a gente vai sentir saudade das pessoas que a gente ama. É como você vai sentir aquela dorzinha, a pessoa saiu de perto de mim. Essa é a dor da separação. Depois vai para os outros estágios, que é como você vai se organizar. Como você vai se organizar afetivamente depende da resposta da sua figura de apego. Se ela for responsiva e estiver trabalhando com você, você se reorganiza dentro da relação. Agora, se ela te deixar dentro do protesto sem um trauma, ou dependendo ainda se tem traumas, algumas coisas, você não vai se organizar novamente. Essa organização afetiva e regulação afetiva dentro das relações que eu estou falando, tá? Ela precisa que essa figura do comunicador ou eu, da minha figura de apego, esteja dentro desse trabalho para que funcione. Vocês estão entendendo legal?
Carol, a responsabilidade afetiva tem várias formas de entender. Eu acredito que a responsabilidade afetiva tem muito a ver com consciência. Porque quando você é consciente, não é só eu não quero responder, é você entender o seu limite e comunicar ao outro esse seu limite, mas também você saber. Só que como a maioria das pessoas estão dentro de uma estrutura de apego machucada, ferida, magoada, traumatizada, elas não conseguem entender que elas não estão comunicando, elas não estão comunicando porque elas não têm consciência daquilo que as machucam, que a fere. Elas não têm consciência também do tipo de relacionamento que ela quer. Elas não conseguem comunicar para o outro que elas necessitam também. Então, é um quadro duplo. O problema da falta de responsabilidade afetiva é que realmente as pessoas, elas não entendem que elas estão num relacionamento e larga para lá. É um abandono, é uma evitação, é outras coisas, a figura do apego. Então, o que ela faz? Ela nem consegue entender, porque ela não consegue entender o machucado dela ainda, dentro da relação, para comunicar. Então, ela comunica, eu estou comunicando o limite meu. Mas quantas pessoas que a gente conhece que tem um trabalho para entender limites? Aí eu faço a pergunta. Esse é meu limite. Tem certeza que esse é o seu limite? Existe um trabalho de consciência para você entender realmente qual é o seu limite? Ou você está comunicando uma evitação que você não quer lidar com a relação? Terapia, gente. É terapia. Isso é trabalho de terapia. Já entra mais no campo individual. Vocês entenderam por que eu quis trazer a figura do apego? Para a gente entender como a gente funciona. Como essas estruturas funcionam. Como eu quero os meus relacionamentos. Como eu comunico ao outro. Como, vamos dizer, pessoas que sofreram muito abandono, muita negligência, como que elas comunicam, como que elas fazem fuga. Então, como que eu faço isso também? Não é só para o outro, isso é para nós. Se eu quero ter 1, 2, 3 relações, é por isso que a Carol mesmo me conhece, né? Que eu tenho muito um hábito de fazer um tipo de filtro na não monogamia. Quando eu falo polissaturada. Quando eu estou com muitos relacionamentos que eu não consigo atender, que eu não consigo fazer esse caminho de vínculo, porque isso para mim é um requisito para relacionamento, por ser poliamorosa, é um dos requisitos da qual eu me relaciono, é ter vínculo e afeto. Quando eu falo sou poliamorosa, eu já quero dizer isso, só que a maioria das pessoas assim, ainda não sabem o que é poliamor de fato, né? Ou o que é anarquia de fato. Por isso que eu quis trazer para vocês. Então, eu estou comunicando que eu gosto de um trabalho afetivo. E eu gosto desses tretas que vêm dentro do relacionamento. Eu gosto de lidar com isso. Então, quando o poliamor, né, gente, polissaturação, acho que eu botei lá no e-book 1, geralmente os poliamorosos têm muito dessa de tô cansado, só consigo lidar com 3 relações. Não quero abrir para mais pessoas, mas não é porque ele é fechado, relação fechada ou monogâmico. Quando ele diz isso, é porque ele diz o que eu estou saturada agora de lidar com essas relações que eu tenho, porque eu gosto, e eu estou lidando com a minha galera, e entrar mais um que eu não vou conseguir lidar. Aí, eu não vou respondê-lo, aí eu vou ser uma figura de trauma e não uma figura de apego que eu quero dar nas minhas relações, também receber, ser uma troca. E aí ele tem muito dessa. Por isso que os poliamorosos são observados dentro da psicologia com mais afinco, porque eles conseguem e eles querem ter essas várias figuras de apego. Eles não vão fazer vínculo com um e com o outro não. Do mesmo jeito que ele fez com aquele um, ele vai fazer com o segundo, que vai fazer com o terceiro, ele vai fazer esse caminho de estabelecer esses vínculos, esses atrelar-se, né, trabalhar o desapego quando a pessoa for sair, foi para não sei onde, depois quando ele vai voltar, ele gosta de trabalhar isso. É fato. Então a gente consegue observar vínculos duradouros. E hoje o sofrimento que eu vejo na Nomono tem muito das redes, muitas outras coisas que eu posso trazer em outra live para a gente conversar o que eu tenho visto, o que eu tenho observado, até de forma profissional, até de vivência. Mas hoje eu quis trazer a figura do apego para a gente trazer para nós, falar sobre afeto,
Falar sobre afeto é importante, gente. É pulsão de vida. A gente falar de vínculo é pulsão. Nós não vivemos sozinhos, né? Eu vivi solo muito tempo, mas enfim, eu fui criando outros tipos de relacionamentos, não dentro do campo amoroso. Mas o que eu falo para vocês é que vínculo é quando nossa psique está normal, a gente vai querendo vincular, comunicar, falar com o outro, conhecer outros mundos. Isso é relacionamento, né? Mas como estão esses nossos vínculos de saúde desses nossos vínculos? Isso está sendo saudável? Eu estou fazendo isso de forma orgânica? Eu estou evitando? Eu sou ambíguo? Eu sou desorganizado? Então, a gente entender essas organizações vão fazer que a gente pare de sofrer. Não é criar sofrimento, não. É conseguir lidar com esses sofrimentos. Tá bom? Oi, Carolzita. Então, gente, se vocês quiserem falar... Sim, a monogamia, ela traz alguns arranjos de relações. Quando a gente vem para a namoro, a gente vem com traumas. E dentro da namoro, a gente cria traumas também. A proposta que eu trago dentro da namoro, quando eu estou falando de apego, de vínculo, gente, vamos se afetar mesmo. Vamos crescer, vamos amadurecer, porque é sobre aquilo que eu trouxe, que eu estou trazendo para vocês. Da gente amenizar os nossos sofrimentos e também sermos boas figuras para os outros nos nossos relacionamentos. A proposta, tá? Eu sempre fui namoro. Eu comecei a ser namoro com 22 anos. Eu tenho hoje 40. Aqui eu vou falar a verdade. Então, foi muita peleja para eu saber o que eu estou falando para vocês. Se eu conhecesse uma teoria dessa, deixa eu ver. Lá atrás, quando eu comecei com 22, gente, eu estaria com 5 afetos hoje maravilhosos, sabe? E não com muitas coisas traumáticas que aconteceram aqui na namoro. Namoro também, namoro cria traumas também. Aqui eu também tive traumas dentro das minhas relações. Só que hoje eu entendo que se eu tivesse amadurecido alguns sistemas meus, que é o que eu estou trazendo para vocês, as minhas relações teriam sido melhores. Entende? Eu teria organizado isso melhor. Querem fazer perguntas sobre a teoria de apego? Revisando, tá, gente? Funções primárias, a gente vai ter sempre essa tríade, né, que eu falei aqui para vocês, que é apego, aí depois a gente vai, quando a gente sentir que essa figura de amor da gente sai de perto, a dor da separação a gente vai protestar, aí a gente vai ter algumas atitudes desreguladas e depois a gente vai fazer a autorregulação. Se você tiver um relacionamento, quiser um relacionamento com uma pessoa que vai trabalhar, que está com você dentro disso, ela é sua figura de apego. Então, ela trabalha nessa regulação, né, onde você vai entrar dentro da autorregulação. Isso é uma relação orgânica. Não adianta a gente pensar que ter 15 pessoas na nossa rede se a gente não consegue lidar com coisas primárias nossas. Eu digo que é o contrário, vai traumatizar-se mais, tá? Querem ouvir, gente? Vamos lá. Eu vou ampliar aqui o chat para ver o que vocês... Gente, tá fazendo sentido aí para vocês sobre o que é a teoria do apego? Vou puxar aqui no chat. Opa, nossa, vai ter muita pergunta. Eu vou um por um. Quarta fase que é a da gente se organizar. Gente, essa fase de organização, de regulação, é quando você consegue organizar. Por exemplo, quando a gente tem sentimentos lá que eu falei no protesto, a gente tem várias emoções. Raiva, angústia,
dor, coisas que não são lidas assim e não são legais. Então, essa resposta, ela é natural. Ela é quando você está protestando, quando o outro está protestando a falta, né? Então, quando a gente protesta uma falta, dependendo de como são esses traumas, essas relações que aconteceram na sua vida, então você vai ter atitudes de raiva, vai ter algumas atitudes responsivas. É onde eu falei para vocês de protesto. Quando você está trabalhando uma relação, né? Como que a gente vai trabalhar essas emoções juntos? Aí que a gente vai conversar. Como é que você também e o outro é essa figura de apego para você? A figura de apego, ela diz respeito ao abandono, separação, abandono. É quando seu pai ou sua mãe ali, né, ela te largou e você aprendeu a ter essa resposta primária. Aí a primeira coisa que você faz é ter resposta primária. A Carol falou, quando o seu afeto está em um lugar de dor e acaba te ferindo com coisas que ela não consegue ver. Bom, o que eu sei da figura do apego, a gente falando de tratamentos, de emoções e tudo, é porque não é relacionado a nós. A pessoa às vezes está numa dor e não é relacionada a nós. Só que a resposta dela pode vir dentro de várias emoções. Medo, angústia. Para ela fazer essa regulação emocional, de como ela vai regular essa emoção dela, depende. Você pode fazer duas coisas. Você pode se colocar como figura do apego. Não é figura do apego recebendo essa dor, mas é entendendo que você vai respondê-la nisso, acolhendo, porque é isso que os pais faziam. O que é que os pais fazem na regulação de relacionamentos bons? Acolhendo. E quando a gente fala acolher, vocês devem ouvir muito esse termo, como que eu acolho meu parceiro? Gente, é você entender que é uma dor. E o que é uma dor, a gente entra num espaço empático de que esse local de dor sensível que essa pessoa está é uma ferida. E você também tem feridas, não é só essa pessoa que tem. Então, o acolhimento significa aquilo que nossos pais faziam, acolher, abraçar. Não questionar a dor dessa pessoa, isso é mais do que um próprio terapeuta a gente faz dentro de uma clínica. A gente não questiona, a gente não julga a pessoa, a gente não fala que ela está certa ou errada, a gente acolhe a dor e entende aquela dor. Tudo bem, você sente dor. Tudo bem, você sente dor. O que eu posso fazer por você? Sou sua figura de apego? A clínica, tá, gente? A gente remonta essa figura no set que a gente tem com o nosso paciente. Então, a gente tem que ser um pouco terapeuta dos nossos parceiros. E também colocar para ele que quando você estiver nessa dor, sentir essa angústia, aconteceu algo que mexeu no seu trauma também, ele vai estar disponível para você, para ser essa figura também de apego, porque quando você não abandona, e sim você é essa figura, ele remonta e ele vai se organizar emocionalmente. Agora, se você largar a pessoa lá, você só está fortalecendo o trauma que de repente ela passou. Fica aí com essa dor, beleza? Te vira. A pessoa vai falar, caramba, eu tô abandonada de novo. Aí você, ao invés de ajudá-la a ver de repente a dor, você ampliou a dor. Então, essa fase de protesto que a pessoa tende, eu vou usar a linguagem, é uma resposta primária infantil, às vezes, assim, de ser responsiva, de mostrar dor de uma forma não muito legal. Mas se você abandoná-la, ou se você te vira, valeu, meu chapa, aí não é um relacionamento. Um relacionamento é como vocês vão recriar esse local, como eu vou estar disponível para recriar esse local para que a pessoa se regule naquele momento. É relacionamento, gente. Assim como a outra pessoa tem dor, você também tem dor. O que ela não enxerga? Ou de repente ela comunica que ela enxerga essa dor, a necessidade dela, e é a gente que está questionando. Então tem várias questões que não dá para trazer aqui para você, porque é um set. Aí dentro desse set, teria que ter mais aprofundamento dessa dor, né? Por que é essa dor? Respondido, Carol?
difícil, acho importante separar o que é nosso e o que é do outro. Talvez tenha a ver com limites de cada um e as formas de lidar com eles. Sim, sim. Bom, dentro dos tratamentos, tá, gente, tem um que é de emoções, que é muito legal. Por exemplo, quando a pessoa tem raiva, ela comunica alguma coisa. Geralmente, quando a pessoa tem raiva, ela está comunicando que um espaço pessoal dela foi invadido. Daí ela responde de uma forma. Estrutura de emoções, estudar as emoções. Se a pessoa sente nojo da outra, é por conta que ela tem uma regulação assim, de moral naquele ponto alto. Então ela acaba tendo nojo. E ela sente nojo, é de você mesmo, que a figura dela já, que está mais próxima. Se ela tem, vamos dizer, se ela demonstrou algum tipo de emoção ali na hora, ela está querendo comunicar algo. Entendam, raiva, angústia, tristeza. Quando ela fica triste, geralmente ela quer... O que ela quer? O que ela está comunicando? Ela está comunicando alguma coisa. Mas como, às vezes, a gente não tem essa educação emocional, a gente demora um tempo para comunicar, para entender, para poder comunicar. Daí vai dos relacionamentos de cada um, de como vocês estão construindo isso. Quando a gente está falando dessas disponibilidades, de enfrentamentos, de amadurecimentos das relações, de como eu vou amadurecer dentro dessa relação também, como eu vou ser figura de apego, como em outros momentos eu vou necessitar de uma figura de apego, do que eu preciso para me autorregular, do que o outro, quanto eu estou disposta a estar com o outro para que ele se regule também. Então, tudo isso eu estou falando de relacionamentos. Se eu falar o que é meu, o que é do outro, o que é do outro é do outro, o que é meu, sim, beleza. Mas aonde também a gente se encontra? Para a gente poder criar esse sistema aí de relacionamentos, de apegos, de trabalhar a segurança, de trabalhar um espaço seguro, de eu poder fornecer isso. Né? Como eu falei para vocês, a gente está falando de relações amorosas, mas isso também é amizades. Isso é em vários outros tipos de relacionamento, tá? Todos eles a gente faz esse caminho. E aí, gente, eu já estou quase terminando. Se vocês quiserem falar. Gente, as relações afetivas sexuais é onde a gente mais remonta a parte primária, tá? É mais onde a gente quer inicialmente contato. Se você gosta de contato físico, você vai querer esse contato físico. Então, vamos dizer que essa sensibilidade da gente trazer para o namoro depende muito de como você quer suas relações. Ninguém é obrigado também a querer relacionar-se. E tá tudo bem, tá? Tem mais perguntas? Eu vou cortar o vídeo e editar ele ainda. Porque vocês sabem que deu muito problema no início, né? Lá naquele videozinho inicial que vocês viram, vocês viram quanto é importante os nossos apegos serem trabalhados, né? Isso até pra gente saúde, obter sucesso, ter as nossas regulações emocionais de forma mais maduras, conseguir essas regulações. E eu queria falar também para vocês um pouquinho só, rapidamente, de trauma, tá? Quando a gente fala trauma, eu já disse que é uma ruptura, um corte. Então a gente tem situações traumáticas, raramente você vai ver uma pessoa, nossa, eu estou muito no apego seguro. Você só está no apego seguro com vários elementos para fazer essa construção de apego seguro. Então, para que vocês entendam que tudo isso que a gente está conversando a gente está falando de qualidade, melhorar a qualidade de relacionamentos, tá?
quantitativo, com quantas pessoas você consegue fazer, não sei. Quantas pessoas você consegue manter uma qualidade, também não sei. Aí vai de cada um. Eu trouxe exemplos de poliamorosos porque é o que é real. Eu não tô aqui para pregar utopia para vocês. Eu quero que vocês busquem relações saudáveis dentro da não monogamia. Quero que a não monogamia vença, que a gente possa mostrar essas relações aqui também são saudáveis, são orgânicas, são ok, né? E aí tem se demonstrado mais com poliamorosos porque eles têm isso aqui que eu falei para vocês, eles gostam de criar relacionamentos sustentáveis, de tempo e tudo mais, às vezes é uma amizade, eles vão conseguindo trabalhar isso daí. Então todos os psicólogos ficaram assim, como que esse povo consegue se relacionar com 3 pessoas, 4, né? Então é sobre isso, tá bom? Já acabou, tá, gente? Eu vou finalizar. Agradeço vocês, Carol, a Lívia, que ficou aqui na hora do bicho pegando aqui do fuzuê. Sou grata, tá, por vocês terem permanecido. Espero que a aula tenha ajudado vocês e a mim também, trazendo a minha experiência pessoal para vocês. E até a próxima, tá? Eu vou editar, que deve estar muito grande. E qualquer dúvida, o e-book vai para vocês e ele vai um pouquinho melhorado. Então, qualquer dúvida lá, eu vou tentar colocar algumas coisas que ajudam, tipo você ser responsivo, o acolhimento, suas respostas diante de algumas situações, né, com os relacionamentos. E eu vou melhorar esse material e vou mandar para vocês, tá? Tchau, tchau. Tudo começa na amizade, vai evoluindo. Concordo, Rafa? Tchau. Tchau, tchau, tá? Obrigada, Lívia, Rafa, Carol e a galera que apareceu.